Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade às nossas meditações e devocionais no livro dos Salmos. E hoje nós iremos refletir um pouquinho no Salmo 32. Ele é um salmo que tem 11 versículos, então quero pedir que você pause bem rapidinho esse vídeo, leia com bastante atenção, com bastante concentração este salmo e depois volte aqui para a gente continuar a nossa reflexão e para podermos aprender um pouquinho sobre com alguns versículos deste salmo. Então, este é um salmo que foi escrito por Davi e ele é um dos salmos que nós encontramos neste livro que fala sobre arrependimento, que fala sobre confissão de pecados. E isso é algo que é muito importante nós estarmos sempre trazendo à nossa mente, à nossa consciência, o quão importante é nós termos este hábito de confessar os nossos pecados, de avaliarmos a nós mesmos. Muitas vezes a gente tem condutas, a gente faz coisas que são tão simples e pequenas e que a gente faz há tanto tempo que nós nem consideramos mais como um pecado ou então como algo que é ruim por já ser um costume. Então é sempre bom a gente estar nesse exercício de avaliar, de olhar para si mesmo e de confessar os pecados mesmo, de confessar a Deus aquilo que tem, aquilo que não agrada. Então eu quero frisar alguns versículos, os primeiros versículos deste salmo, que dizem assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, algo que falou muito ao meu coração enquanto eu lia e meditava e estudava um pouco sobre este salmo foi, primeiro, em relação ao sentimento que Davi escreve aqui, quando ele não confessava os seus pecados, quando ele ainda não tinha este exercício de confessar, de trazer a Deus aquilo que o afligia, aquilo que era errado perante a soberania de Deus. Então ele se sentia como se um sentimento muito ruim. Ele diz aqui com palavras que às vezes a gente não sabe ao certo o que é para nós, mas no sentido de que envelheceram os meus ossos pelo constante gemido dele de todos os dias, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão. Então, nós podemos ver aqui como algo que é ruim, com um sentimento de angústia, de muito pesar, de algo que não nos deixa em paz, que nos tormenta, que nos atrapalha. Então, quando nós estamos em pecado, quando nós pecamos, quando nós além de estarmos em pecado e pecando, nós não confessamos e não temos o hábito de confessar e de levar a Deus esses pecados, nós devemos nos sentir assim. Nós que somos cristãos, nós que, principalmente cristãos, que somos regenerados e transformados, nós devemos nos sentir como Davi se sentia, de algo que é pesado, de algo que é ruim, que te deixa angustiado e atrapalhado e uma tormenta mesmo. Então é assim que Davi se sentia, é assim que Davi colocava a si mesmo antes de confessar a Deus os pecados. Enquanto calei os meus pecados, enquanto ele não confessava, enquanto ele não levava a Deus aquilo que era errado em si mesmo, ele se sentia dessa forma. Que a gente não deixe que os nossos pecados sejam tão costumeiros e tão normais e simples que a gente já não sinta mais como Davi se sentia, mas que Deus nos ajude a ter essa repulsa, a ter essa angústia de quando nós pecamos, de quando nós estamos em vida de pecado, de quando nós estamos alimentando pecados, que isso seja algo que nos deixe atormentados e ruins e angustiados, para que nós possamos nos voltar a Deus, para que nós possamos estar mais próximo dele. E depois, o ponto interessante também, que é a contrapartida, e que Davi traz aqui para nós, são os versículos 1 e 2,
que diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então aqui a gente vê o regozijo, a felicidade, o júbilo de alguém que vê os seus pecados perdoados, de alguém que vê que já não há mais aquele peso, que já não há mais aquela angústia, aquela tormenta que ele sentia por conta dos seus pecados. Então é muito bonito, é muito... Nós somos felizes e é muito recompensador e maravilhoso nós sabemos que, mesmo sendo pecadores, mesmo quando ao pecarmos, nós tenhamos esse sentimento tão ruim de peso, de algo que nos atrapalha e nos tormenta, sabemos que Deus é aquele que cobre os nossos pecados, é aquele que não vê iniquidade, que não vê algo ruim, que não vê o meu pecado, mas ao contrário, ele me perdoa e ele cobre o meu pecado, o seu pecado. Então que nós possamos ter esse costume de confessar os nossos pecados, que nós possamos nos avaliar, estar sempre atentos às nossas atitudes, aquelas coisas pequenas e simples que achamos que não é nada, mas que desagrada a Deus, que nós possamos estar atentos a isso, que isso seja algo que nos atormenta, que nos pesa a alma e que possamos também levar isso a Deus. E assim como Davi, que seja um eterno júbilo para nós, sabemos que Deus é aquele que nos perdoa, é aquele que nos livra do pecado, é aquele que leva embora toda essa dor, todo esse mal, toda essa tormenta e essa angústia, e que nós possamos ter sempre em mente que Ele é aquele que traz o perdão para nós por meio de Jesus Cristo, por meio da salvação que nós encontramos em Jesus Cristo. Que possamos estar atentos aos nossos pecados, às nossas atitudes e confessarmos a Ele também. Que você possa fazer uma oração agora para que, colocando a Deus, colocando na presença dEle, confessando os seus pecados, confessando aquilo que talvez você não tenha feito com muita frequência, que é confessar pecados, que é se colocar na presença de Deus como um pecador, como alguém que não merece o amor e a misericórdia de Deus, mas ainda assim Ele nos perdoa e Ele nos ama e derrama sua misericórdia sobre nós. Que isso seja presente nas nossas vidas, a frequência de confissão de pecados perante Deus.